Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para apresentar esse novo projeto que a gente bolou aqui no consultório para que você possa receber informações completas que cheguem a você trazendo clareza sobre se você precisa ou não de determinado procedimento e como é que isso venha a acontecer no consultório odontológico durante o seu procedimento e depois do seu procedimento. Eu sou Rosana Costa, sou dentista com a visão biológica e hoje estou aqui com meu amigo Lauro Henrique, que é o nosso cirurgião bucomaxilofacial. Fala oi, Lauro. Oi, Laura. Então vamos lá. Bom, hoje, no nosso primeiro episódio, a gente está aqui para conversar sobre a extração dos dentes do siso na odontologia pela visão biológica. Bom, Laura, conta para mim, como é que então o paciente que tem os dentes do siso, se ele precisa saber se ele precisa ou não tirar? Quais são as indicações, por exemplo, de uma remoção dos dentes do siso? Bom, são várias indicações, né? Na verdade, o dentista tem que avaliar o paciente, cada caso é um caso, mas uma é o dente está pressionando os dentes adjacentes, os dentes do lado, ou às vezes ele está mal posicionado na boca, ele parece um pedacinho na boca, que é o semi-incluso, e parte ele está dentro do osso. Ali ocorre um acúmulo de alimento, podendo causar cárie no dente do siso e no dente do lado, no dente adjacente. Então essa seria uma indicação para prevenir uma cárie no dente adjacente e uma infecção, uma dor ali. Fora que esse acúmulo de alimento também pode causar uma infecção, que se chama pericoronarite. É uma infecção na gengiva que pode acontecer e ocorrer 2 vezes ao ano. Pode ser uma infecção branda, como pode ser uma infecção maior que o paciente precisa ficar até internado no hospital. Outra seria um dente incluso, é aquele dente que está totalmente dentro do osso, prevenindo ele de ter um cisto ou um tumor, então prevenindo algumas patologias na região. Algumas coisas piores, né? Algumas coisas piores, Você falou exatamente. da pericoronarite. Eu lembro que antes de você extrair o meu dente, eu tinha pericoronarite, que é aquela gengiva que geralmente ela tá um pouquinho em cima do último dente, né? Já é o dente do siso. E muitas vezes você acaba, ou ela inflama pelo excesso de sujeira que fica ali, né? Do resto de comida, que você não consegue limpar direito, ou você come algum alimento mais firme e acaba machucando e aquela gengiva lixa. E eu lembro que é uma dor e a gente recebe muitos pacientes aqui no consultório assim, que é uma dor pior do que dor de dente, porque dor de tecido mole, né, dor de gengiva, é muito pior que dor de dente. Então, gente, muitas vezes não é o dente do siso que está doendo, é o tecido ao redor, né, a gengiva ao redor ali, que realmente vai inflamar, que vai virar uma couve-flor, como a gente brinca, né, fica super inchado, fica meio esbranquiçado ali, parece que vai perdendo a cor, você não consegue fechar a boca, parece que dói o ouvido, a garganta, realmente é um processo bastante doloroso e daí muitas vezes a gente tem que entrar com anti-inflamatório, às vezes com antibiótico. Na visão hoje da odontologia biológica, a gente tem alguns recursos que a gente usa para combater a pericoronarite, que são o ozônio, o laser, que isso ajuda muito nesse processo inflamatório a redimir esse processo e o paciente melhora sem muitas vezes precisar tomar toda essa medicação. Bom, continuando aqui, Laura, fala um pouquinho para a gente sobre como que, na visão biológica, é feita essa extração. O que, que tem de diferente? Como é que o paciente pode melhorar o seu pós-operatório? É uma extração que é diferente da odontologia convencional, mas é uma maneira que toda extração deveria ser feita, né? Porque após uma extração de dente, fica um buraco que o dente ocupava ali, aquele espaço no osso, e vai ficar aquele buraco. Esse buraco vai ser preenchido por sangue, e esse sangue vai acabar se transformando em osso. Só que a grande parte desse sangue não é utilizada para fazer o osso. Então, o que que nós fazemos? Nós colhemos o sangue do paciente, batemos numa centrífuga, que vai separar a parte que o corpo utiliza da parte que o corpo não utiliza. Que o corpo não vai utilizar? As hemácias, aquela parte vermelha do sangue. O plasma é a parte que o corpo utiliza. São as partes que ajudam a cicatrizar mais rápido e a regenerar a formação de osso ali mais rápido. Não só a formação do osso, mas a formação de vaso sanguíneo, de nervo. Então a cicatrização se torna mais rápida e esse processo que a gente faz se chama IPRF. Então é um plasma rico em fibrina,
que acelera a cicatrização do osso e do tecido mole. Então você vai ter um inchaço menor, uma recuperação mais rápida, menor dor pós-operatória e você consegue voltar às suas atividades normais mais rápido. Fora isso, só complementando o que o Lauro falou, quando a gente faz uma extração pela visão biológica, que a gente coloca o IPRF, né, que é esse plasma rico em fibrina, tem vários fatores de crescimento, a gente também vai usar nesse procedimento, no meio aí desse procedimento, o ozônio, a água ozonizada e o gás ozônio para limpar, né, para fazer toda uma limpeza quando você extrai o dente. Então a gente irriga bastante com água ozonizada para deixar aquele lugar bem limpinho, bem séptico, né? Asséptico, na verdade. E daí também, quando finaliza a cirurgia, a gente faz a aplicação do laser para melhorar tanto a parte da cicatrização do tecido mole, quanto a formação do osso. Né? Então, a gente vai fazer vários estímulos nesse paciente para que ele possa ter uma melhora aí do seu processo inflamatório pós-operatório, no pós-operatório. O laser também acelera bem a cicatrização. Sim. Então, qual seria a sequência? Seria feita a extração, já com uma irrigação, com um piezo, que é diferente do motorzinho do dentista, do alta rotação do dentista, que ele já vai estar sendo irrigado com uma água ozonizada, que já descontamina a região. Depois que foi feita a extração, nós colocamos esse plasma rico em fibrina, o IPRF, e finalizamos com a laser terapia. E Laura, para quem tem muito receio de dentista, para quem precisa de fato, tem todas as indicações para tirar o dente, mas tem muito medo de dentista, o que pode ser feito? Quais são as medidas que a gente consegue adotar para ajudar esses pacientes? Nós podemos fazer a sedação, é uma sedação consciente. Toda sedação no consultório odontológico, o paciente tem que ter consciência, porque ele tem que ser responsivo, ele tem que estar responsivo. Você tem que falar com ele e ele abrir a boca. A gente vai fazer um procedimento que é intraoral, é dentro da boca. Então o paciente ele tem que estar respondendo. Então ele não fica totalmente inconsciente dentro do consultório e nem dormindo. E isso só se for feito em um hospital. Então são 3 maneiras. Uma é por via oral, que você vai tomar um benzodiazepínico, que é um remédio que tem a sua desvantagem, porque você não sabe a quantidade e a dose certa para cada paciente. Então, se o paciente dormir, você não consegue fazer o procedimento. E se ele tiver um efeito contrário, ele pode ficar agitado. Você também não consegue fazer, porque em vez de ele ficar sedado, ele vai ficar agitado. Então, eu acho que é a pior maneira de o dentista querer sedar o paciente. E existem outras duas, uma com anestesista, que é endovenoso, então o anestesista vem no consultório, ele pega a veia, então ele vai dar a quantidade certa do sedativo para o paciente, sendo o paciente ficando consciente. Então, se ele vê que o paciente ficou muito sedado, ele reverte com uma outra medicação para o paciente ficar mais consciente, mas sempre relaxado e respondendo aos comandos do dentista. E aí você consegue fazer um procedimento não traumático ao paciente, porque ele vai ficar totalmente relaxado. E a outra é por via inalatória, que seria o óxido nitroso. O óxido nitroso é uma maneira segura, é uma maneira que tem uma vantagem de o paciente ser sedado e poder terminar o procedimento e poder dirigir um carro, porque como ele é inalatório, ele sai do organismo muito rápido. O paciente fica responsivo aos comandos, então você consegue dosar o grau da sedação por via inalatória mesmo, então é muito rápido. Então é uma via mais tranquila de ser feita, controlando totalmente a ansiedade e diminuindo o grau da dor que o paciente também sente durante o procedimento. Então são essas 3 vias que a gente pode utilizar para diminuir a ansiedade do paciente. E super funciona, né? Super funciona. Super. É totalmente diferente. E o paciente fica tão relaxado na cadeira que muitas vezes, quando a gente faz a anestesia inalatória, ele realmente muda a ideia dessa cirurgia. A gente teve alguns casos aqui já, onde o paciente já tinha feito um ou outro procedimento de remoção, de extração em outros consultórios, e quando vieram para cá, a gente teve, com a anestesia inalatória,
a anestesia não, né? A sedação inalatória, esse paciente teve essa experiência diferente e ressignificou essa vivência, esse trauma que é muitas vezes uma extração. Principalmente para quem tem fobia de agulha, acaba perdendo a fobia. Aí você fica querendo só fazer com A gente já fez até limpeza com sedação do óxido nitroso, exatamente. Como é que é para o paciente que fez a extração e quais são as recomendações que a gente passa para o cara ter um bom pós-operatório? Não inchar, não ter dor. Óbvio que muito vai do momento cirúrgico, mas no pós-operatório, o que ele precisa fazer para conseguir ter uma boa recuperação? boa recuperação. Bom, não fazer atividade física durante 7 dias é contraindicado. É bom o paciente sempre ficar mais sentado do que deitado, porque uma das coisas que o paciente acredita é que depois de uma cirurgia ele tenha que ficar deitado. Porém, aí o sangue vem para a cabeça. Então é legal a cabeça sempre estar mais elevada que o corpo, ele durante o dia ficar sentado para o sangue não vir para a cabeça. Outra medida é não evitar alimentos quentes e tudo que for quente. Então, banho quente muito tempo, secador de cabelo, tudo que for quente vai ajudar no pós-operatório. Aumentar o sangramento, porque ele é vasodilatador, e aumentar o inchaço. Então, essas medidas de aplicação de gelo, alimento gelado durante 3 dias e evitar o quente. Então, é sempre o gelado. É basicamente isso. E lembrando que alimento gelado, gente, não é só sorvete, tá? Aliás, muito pelo contrário. Na odontologia, pela visão biológica, pela visão da sua saúde geral, a gente indica que o paciente se alimente de alguns caldos, sopas mais frios, né? Mas que sejam saudáveis, que tenham realmente nutrientes que ajudem esse paciente a fazer a recuperação do organismo. Porque leite, açúcar e gordura, que é o que tem no sorvete, só vai causar mais inflamação. E esse paciente, o que ele precisa neste momento é de um sistema imunológico saudável para poder fazer a recuperação no local da cirurgia. Sim. E higienização dessa região, como é que é? Bom, tem que manter a escovação dos dentes normalmente. Não pode deixar de escovar os dentes, principalmente os dentes adjacentes, os dentes que estão perto da cirurgia, que geralmente o paciente acaba negligenciando essa região por conta de dor, de medo. Então a escovação tem que ser feita, né? A região dos pontos não escova, não passa a escova lá, né? Se quiser, passa um algodão com água oxigenada, um cotonete com água oxigenada, mas não mexe ali na região dos pontos, nada. É escovar os dentes, não fazer bochecho, não ficar cuspindo. Então manter a higiene, colutório bucal, bochecho só depois do 3º dia, que aí vai diminuir o número de bactérias da boca, mas no começo é contraindicado. E basicamente é isso. Eu não sei se tem alguma coisa para Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente sempre orienta o paciente a não bochechar com qualquer tipo de líquido, né? Exatamente. Porque isso vai fazer com que a membrana que a gente colocou lá, a fibrina que a gente colocou lá, ela se desloque e pode até sair, deixando o alvéolo, né, que é o buraquinho de onde estava o dente, vazio. E aí o processo de cicatrização fica mais demorado. Uma coisa que a gente acabou não falando é, quando a gente faz o exame desse paciente, você acha que só uma radiografia simples funciona ou precisa de algum outro exame? Não, muitas vezes é muito bom a gente ter uma tomografia para você ver a relação do dente com o nervo, porque na parte inferior o nervo corre bem adjacente, bem junto ao dente do siso, e durante a cirurgia você pode lesar esse nervo, então é bom você ter uma tomografia para ver a relação dele com o nervo, e no dente superior, a relação com o seio maxilar, porque existem 2 riscos. Você levar o dente lá para dentro do seio maxilar, é mais raro, mas pode acontecer, ou você tirar o dente do siso e haver uma comunicação entre a boca e o seio maxilar. Essa é uma complicação que você depois tem que, com uma cirurgia, fechar, mas deixar aberto, o paciente vai tomar água e a água vai sair pelo nariz. Então é uma complicação meio ruim. Com a tomografia, com esse exame previamente, você consegue ver essa relação. Nos exames complementares de sangue, a gente consegue ver um coagulograma para ver se tem a possibilidade de ter uma hemorragia. Se o paciente já é inflamado, se tem uma vitamina D baixa, para você ter uma cicatrização pós-operatória melhor. Adequada ao nível da vitamina B12, porque, por exemplo, se houver uma lesão no nervo, a B12 estando alta, essa regeneração do nervo acontece melhor, a cicatrização ali do nervo vai acontecer melhor. Então, o paciente não está inflamado, com um nível de uma B12 boa e um nível de uma vitamina B, uma vitamina D, que é um hormônio, nível 3 elevado, é fundamental para um pós-operatório bom na cirurgia do siso. Dito tudo isso, gente, fica claro que uma cirurgia
como essa, uma extração do dente do siso, ela tem que ser muito bem planejada e muito bem executada. E o pós-operatório, que na maioria das vezes é de responsabilidade do paciente, tem que ser muito bem esclarecido. Então, aqui nós deixamos o nosso recado sobre como é uma extração de dente do siso. Se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, chame a gente, deixe o seu comentário aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Por enquanto é só, até a próxima. Até a próxima.